Tem uma outra notícia, inclusive tem ligação com as decisões tomadas por Donald Trump, porque uma ala do governo federal apresentou um projeto de lei para a criação de um auxílio emergencial para os brasileiros que estão sendo deportados de outros países, principalmente dos Estados Unidos. Segundo o texto, o valor do auxílio seria de um salário mínimo pago por um ano, por 12 meses. Teriam direito todos os brasileiros repatriados que tinham residência fixa em outro país e que não tenham cometido crimes conforme a legislação brasileira. De acordo com a autora da medida, a deputada Talíria Petroni, do PSOL, o governo tem a responsabilidade de oferecer suporte a essas pessoas, assegurando condições para que possam reconstruir as suas vidas. Você, Luiz Felipe Dávila, reconstruir suas vidas com um salário mínimo por mês durante 12 meses, portanto, um ano. Agora, Dávila, pegando os brasileiros que estavam nos Estados Unidos, né? Qualquer economia que eles tenham feito, você tem que multiplicar por 6, para começar. E a deputada parte do pressuposto que eles estão voltando com uma mão na frente e outra atrás, né? Agora, tinha brasileiro que estava há 35 anos lá. Não estava tanto tempo lá se as coisas estivessem muito ruins, né? Voltaram porque as condições, a condição legal, os trâmites burocráticos não foram acertados, inclusive por erro do próprio brasileiro, presumo eu. O que achou do projeto, Dávila? Um projeto típico de alguém do PSOL, né? Alguém do PSOL que tem um grande histórico, como você sabe, de ajudar criminoso, de gostar de audiência de custódia, de achar que todo bandido é vítima da sociedade. E agora um cara que trabalhou ilegal num país durante muito tempo, a gente tem que dar uma ajudinha. E a segunda coisa, bem típica de PSOL, é de onde vai sair o dinheiro? O governo já está com déficit danado, vai tirar dinheiro da onde? Poderia talvez tirar, né, Caniato, das regalias dos parlamentares. Que tal fazer um corte ali em emendas, um corte de verba de gabinete para financiar o programa da deputada? É óbvio que essa matéria não vai a lugar algum, é apenas, de novo, matérias que deputados lançam apenas para conquistar o aplauso da sua claque. Isso não é política pública, isso é, na verdade, palanque eleitoral. Mota também com a gente. Mota, seja bem-vindo, viu? Ótima noite a você. A notícia em destaque, a ideia de uma parlamentar do PSOL de criar a Bolsa Deportado, a Bolsa Repatriados, inclusive seria um salário mínimo por um período de um ano, Mota. O Pingos vai acabar virando um programa de humor, com o progresso do governo e dos partidos de esquerda, que é inevitável. O PSOL arranjou um jeito maravilhoso de fazer com que o sujeito mude de ideia. Não vai mais para os Estados Unidos, não, que você vai ter uma mesadinha do governo. Eu pergunto a você, cidadão brasileiro, você que é trabalhador, cumpridor da lei, mas está desempregado, está enfrentando dificuldades, está aqui uma oportunidade de ouro para você. Arranja um jeito de tentar entrar nos Estados Unidos, deixa a polícia americana te pegar, seja deportado e depois passe a ser sustentado pelo Estado brasileiro. É por 12 meses a mesadinha? Você vai e tenta de novo, mais 12 meses. Se esse projeto parece uma ideia idiota, é porque é mesmo. O que o contribuinte brasileiro tem a ver com a decisão de alguém de entrar ilegalmente em outro país? Absolutamente nada. Então, por que o trabalhador brasileiro precisa sustentar com seus impostos alguém só porque essa pessoa foi deportada dos Estados Unidos? Com este projeto, esses parlamentares, inadvertidamente, é claro, acabam de explicar exatamente a razão pela qual tanta gente quer ir embora do Brasil. Pois é, daí tem a defesa dela, né? Vou abrir aspas. O auxílio é uma medida essencial para garantir amparo aos cidadãos brasileiros que retornam ao país em situação de extrema vulnerabilidade. Muitos desses indivíduos, após anos construindo suas vidas no exterior, são forçados a voltar sem emprego, moradia ou meios de subsistência, enfrentando enormes dificuldades para se reinserir no mercado de trabalho. Bom, pode ser isso ou não também, né, Beraldo? O cara pode ter voltado com uma bela de uma poupança em dólar, né? Chega aqui com um bom valor que vai ser multiplicado por 6. Enfim, é um texto meio genérico, né, Beraldo?
Olha, Caniato, eu não sei em que mundo a deputada vive, mas certamente é um mundo muito diferente do real. Primeiro, essas pessoas foram embora em razão do desastre que virou o Brasil depois de tantos anos, 2 décadas, sendo administrado por partidos como o PSOL, partidos que o PSOL apoia, governos que o PSOL participa e apoia. É por isso que eles foram embora. E agora estão voltando a contragosto. Estavam morando nos Estados Unidos sem documentos, de forma ilegal, com tantas restrições que essa situação causa, mas mesmo assim eram muito mais felizes e resistiam bravamente a voltar para o país administrado pelos amigos da deputada. E aí, quando essas pessoas vêm saindo de uma situação em que elas chegavam lá, mesmo na situação de ilegal, topavam muitas vezes atravessar o deserto, correr risco de serem alvos de crime, estupro, roubo, faziam o que fosse necessário, viajavam em caçamba de caminhão, faziam qualquer negócio. Uma vez nos Estados Unidos, rapidamente conseguiam trabalho e, ao se dedicarem, uma vida digna, uma casa digna para viver, comida na mesa, boa escola para os filhos, tudo isso cabendo dentro do salário. Salário que, aliás, a deputada não sabe disso, mas muitos desses que estão sendo deportados ganhavam por dia esse dinheiro que ela está oferecendo por mês para essas pessoas, na ilusão, a deputada na ilusão, de que com essa esmola vai comprar a consciência dessas pessoas. Pois então eu faço um desafio à deputada. Vá conversar com esses deportados e pergunte a eles se tivessem a oportunidade, se não voltariam para os Estados Unidos no dia seguinte. E talvez ela caia na real, que ela é parte do problema e não da solução. Esse me parece que é o ponto-chave de toda a discussão, né, Dávila? Porque todas essas pessoas que abandonaram tudo, colocaram algumas roupas na mala e decidiram tentar a vida em um outro país, principalmente nos Estados Unidos, independentemente se tinham documento, se iam ter emprego lá, enfim, na cara e na coragem para chegar lá e vamos tentar fazer alguma coisa, vamos dar um jeito, né? E chegam lá, se desdobram, fazem várias atividades, trabalham em muitos lugares e acumulam um dinheirinho. Isso diz muito sobre a maneira como os políticos administram o país, né? Então até surpreende quando a deputada quer oferecer um salário mínimo para a pessoa que abandonou tudo para tentar um salário um pouco melhor nos Estados Unidos. É disso que se trata. É verdade, ela não entende o perfil dessas pessoas. Como o Beraldo bem disse, essas pessoas são batalhadoras. Aliás, elas foram embora, abriram mão de todos os auxílios do governo aqui para arriscar entrar ilegalmente no país e começar uma vida nova, ralando, trabalhando, e lá, ilegal não tem benefício nenhum, tem que trabalhar e conseguir o dinheiro, porque se não conseguir o dinheiro não tem como pagar a conta. E muitos conseguiram ter um nível de vida muito melhor e, inclusive, remeter dinheiro para parentes aqui. Ou seja, são pessoas que menosprezam o Estado, menosprezam pessoas como o PSOL, como deputados do PSOL, que eles querem, na verdade, eles acreditam no talento, no trabalho, no mérito e dar duro na vida, e não sentar no banquinho, deitar na rede e contar com benefício de governo. Porque se eles acreditassem nisso, eles não teriam ido para os Estados Unidos, eles teriam ficado aqui reclamando seus benefícios junto ao governo. Portanto, é uma deputada completamente descolada da realidade das pessoas que se aventuram à vida fora do Brasil, porque encontram que aqui só tem Estado pesado e desesperança para quem quer trabalhar, lutar e vencer pelo mérito e pelo esforço do seu trabalho. Pois é, o Mota bem disse, né? De vez em quando quem acompanha o programa fala, bom, parece programa de humor, mas não que nós criamos as notícias, né, Mota? Na verdade, as notícias são produzidas por muitos daquelas figuras que integram a cena política. E aí a gente precisa também discorrer um pouco sobre isso, né? A atividade parlamentar de alguns congressistas, que, na verdade, são
projetos que não acrescentam em absolutamente nada. Muitas pessoas até acabam fazendo piadas, algumas maldosas, outras nem tanto. Mas também diz muito sobre os nossos políticos e muitos daqueles que representam o povo brasileiro em Brasília, né, Mota? Claro, e esses projetos, eles contribuem para reforçar no imaginário das pessoas essa ideia de que o Estado é uma fonte infinita de dinheiro e tem a capacidade de resolver os problemas de todo mundo. Por coincidência, Canhata, a gente está vendo nesse exato momento o desmantelamento de uma estrutura no Estado americano, uma agência do Estado americano, que tinha inúmeros projetos pelo mundo inteiro, mandava dólares, justamente para financiar esse tipo de ideia, essa postura radical, paternalista, característica desse pessoal que acha que dá para você juntar socialismo com liberdade. Eu tenho a impressão que, à medida que o tempo for passando, a gente vai ver cada vez menos esse tipo de iniciativa, a gente vai ver pessoas mudando de ideia, a gente vai ver atores, cantores, influenciadores se calando. A gente não vai saber muito bem o que está acontecendo, então a explicação já vem agora. É porque o dinheiro acabou.